eu sou Lorena, eu sou médica do SAMU e sou cardiologista também. Eu vou falar um pouquinho sobre as BRAD e as taquiarritmias. A gente vai fazer uma introdução do coração normal, do ritmo normal do coração, depois eu vou falar de cada ritmo de BRAD e TAC. A gente sabe que o nosso coração ele é formado por uma rede especializada que gera e conduz o impulso elétrico. A partir do nó sinusal, que é o marcapasso natural do coração, ocorrendo a despolarização dos átrios e a transmissão do impulso elétrico para o nó atrioventricular. E daí passando para o feixe de His e pelas fibras de Purkinje, ocorrendo a despolarização ventricular. Como a gente vê aqui no slide. Essa propagação do impulso elétrico, a gente demonstra isso no eletrocardiograma, no papel, com formação de ondas específicas que determinam a passagem do impulso elétrico por cada parte do coração. A gente sabe que no início da onda P, aqui no slide, o início da onda P é a formação do impulso elétrico, formação com a despolarização do átrio, que é a onda P. Depois, esse segmento PR é a passagem do impulso elétrico pelo nó atrioventricular e depois disso, ocorrendo uma pausa no nó atrioventricular para dar tempo do enchimento ventricular e ocorrer a despolarização dos ventrículos com a formação do QRS. E depois, na onda T, com a repolarização ventricular. A intenção do curso não é para falar sobre o eletro, né? Eu vou só fazer uma revisão básica para a gente, na verdade, conseguir identificar se é uma BRAD ou uma taquiarritmia. Aí eu falei aqui um pouquinho do ritmo normal do coração, que é o ritmo sinusal. A frequência normal é de 50 a 60 até 100 BPM. O ritmo sinusal a gente consegue ter algumas características para definir. Uma delas é a presença de onda P, como eu falei, precisa da propagação do impulso elétrico a partir da despolarização do nó sinusal para a despolarização atrial e para o nó atrioventricular. Assim, a gente consegue ver que necessita da presença da onda P, que é a despolarização atrial. Ela precisa ser positiva nas derivações direitas, né, D2, D3 e EVF, que a gente consegue ver aqui no slide, e negativa em AVR, né, que é consequência. A P precisa ser seguida toda P precisa ser seguida pelo QRS, que é a despolarização ventricular, e as P's precisam ter a mesma morfologia, porque se ela tiver morfologias diferentes, a gente pensa que está vindo de locais diferentes o impulso, e para ser um ritmo sinusal tem que partir do nó sinusal, né? Sabendo disso, a gente consegue também ver a frequência cardíaca no eletro. Eu vou fazer só uma revisão para a gente conseguir calcular a frequência cardíaca de uma maneira mais rápida e definir isso numa sala de emergência e conseguir diferenciar rapidamente para tomar condutas e evitar um desfecho ruim, né? A frequência cardíaca a gente vê de forma geral, num ritmo regular, dividindo 1500 pelo número de quadradinhos do eletrocardiograma. É formado por quadradinhos pequenininhos e cada quadradão tem 5 quadradinhos. Então a gente divide 1500 pelo número de quadradinhos e consegue o valor da frequência cardíaca. Tem uma outra forma da gente saber e calcular a frequência cardíaca, que é uma forma que é decorar, na verdade, né? A gente decora que entre 2 QRS, se os QRS estiverem separados por um quadradão, que seria 5 quadradinhos, a frequência vai ser 300. Se for separado por 2 quadradões, vai ser 150 e assim por diante. 300, 150, 100, 75, 60, 50. Que seria, na verdade, você dividir 1500 por 5, por 10, por 15, a quantidade de quadradinhos que tem entre 2 QRS, né? Então, falando um pouquinho de bradiarritmias, a gente sabe que as bradiarritmias tem que ter uma frequência abaixo de 50 para a gente considerar como uma bradiarritmia. E a gente tem que lembrar que o problema está no nó atrioventricular.
existe um atraso antes disso, no nó sinusal e na despolarização dos átrios não tem problema. O problema está na passagem do impulso elétrico dos átrios para o nó atrioventricular, que está atrasado, na verdade. Dentro das bradiarritmias, a gente tem alguns tipos, né, que a gente classifica, que seria a bradicardia sinusal, mais comum em atletas, né? E os bloqueios, né? O BAV de primeiro grau, o BAV de segundo grau, que existem algumas divisões, que é o MOBITS 1, o MOBITS 2, o BAV avançado e o 2:1, e o BAV de terceiro grau, que é o BAVT. Dentro desses bloqueios possíveis, a gente tem algumas causas, né? Que a gente tem que pensar até quando a gente está atendendo um paciente, tanto na rua quanto numa sala de emergência no hospital. Que seria as mais comuns, que a gente sabe que é o infarto, né? Algumas doenças infiltrativas, como sarcoidose, amiloidose. Trauma cirúrgico também é importante saber se o paciente passou pela cirurgia dentro do hospital, por exemplo. Uma outra causa comum é a doença de Chagas, né? Que a gente sabe que é bem comum existirem bloqueios, principalmente bloqueios mais avançados. E causas reversíveis, que seria o hipotireoidismo, a hipotermia, e pensar também quando o paciente faz uso de algumas drogas cronotrópicas, que é o beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, antiarrítmico, como a mildarona, né? Aí existem o BAV de primeiro grau, como eu falei, que eu consegui representar aqui, que seria todos eles um atraso no AV, né? E no caso do BAV de primeiro, existe apenas um prolongamento do intervalo PR entre o início da onda P. E o QRS, a gente tem que ter de 3 a 5 quadradinhos, ou seja, um quadradão. Se passar de um quadradão, a gente considera um BAV de primeiro. Ou seja, aqui no representado, a gente consegue ver que passou de um quadradão, então a gente considera um BAV de primeiro. E dá pra ver também que o QRS é regular. Então é bem parecido com o ritmo sinusal, tem onda P, o QRS é regular, a frequência geralmente é entre 40 e 50, geralmente não é tão baixa, e existe um aumento desse intervalo PR. E a gente deve se preocupar, normalmente os pacientes são assintomáticos, geralmente é ocasionado ou o paciente atleta, ou quando o paciente faz uso de beta-bloqueador, a gente não precisa suspender, mas deve-se ficar vigilante em relação a isso. Mas preocupar quando esse PR for muito alargado, né? Que aí a gente tem que pensar até uma indicação de marcapasso definitivo, um momento mais pra frente, né? Existe também o BAV de segundo grau, que ele pode ser dividido em alguns tipos, que é o MOBITS 1 e o MOBITS 2. O MOBITS 1, a gente consegue ver que o QRS, ele fica irregular, ele pode ser um pouquinho regular quando a gente começa a ver, e quando existe o bloqueio, que seria entre a P e o QRS, vai parecer que o ritmo está irregular. No início, a gente consegue ver pela distância da P e do QRS, ele vai alargando com o tempo. O primeiro, a P está mais ou menos 5 quadradinhos, a segunda está mais de 5, e o terceiro, o P não conduz e não tem QRS. Então é assim que ocorre o MOBITS 1. A diferença no MOBITS 2 é porque não existe esse alargamento do PR, né? Existe um PR fixo e do nada a P bloqueia. Não existe um QRS. A gente consegue ver também que é irregular. E a gente consegue diferenciar também como um BAV mais avançado quando existe um P que conduz com QRS e uma P bloqueada. Então dá pra ver que a gente chama de 2:1. Uma P que conduz e uma P que bloqueia. Aqui um exemplo de eletro completo, né, que a gente consegue ver que a frequência está um pouquinho mais baixa. Aqui existe onda P. Primeiro a gente tem que ver se existe onda P. A onda P, ela tem a mesma morfologia, ela é positiva em D2, D3 e AVF. Aqui não tem a representação do AVF, mas a gente dá pra ver aqui que ela é positiva. O intervalo PR, a gente consegue ver que ele está mudando, então ele está alargando. Na primeira P, para o QRS, tem 6 quadradinhos, ele vai alargando até a gente encontrar uma P bloqueada, né?
que até tá depois da onda T ali no finalzinho. E a gente classifica ele, então, esse ritmo como um BAV de segundo grau, MOBITS 1. O último ritmo de bradiarritmias seria o BAVT, que é o bloqueio total, que a gente consegue ver uma dissociação entre o átrio e o ventrículo. Não existe uma regularidade com ativação atrial e despolarização ventricular. A gente consegue ver que existe um intervalo PP constante. Se a gente identificar todas as P's, vai ter uma P com uma distância entre a outra iguais, e o intervalo QRS também vai ser igual, vai ser regular. Mas entre eles não existe uma associação. É como se o átrio estivesse batendo numa regularidade e o ventrículo batendo em outra. Então, isso é mais grave porque o átrio pode bater junto com o ventrículo e isso não gerar débito, o paciente desmaiar, né? Geralmente, esse ritmo é um ritmo mais grave, o paciente é bem sintomático, o paciente, geralmente, ele tem queixas de desmaios e tudo, e geralmente o paciente pode ficar instável, em alguns casos. A frequência é menor, né? Geralmente 30, 40. E aqui eu coloquei todos os ritmos para a gente conseguir comparar eles, porque é difícil às vezes a gente diferenciar, né, vendo o ritmo sozinho. O ritmo normal, que é o sinusal, que existe uma P com condução QRS, todos os QRS são regulares, né? O ritmo é regular. O BAV de primeiro, o ritmo continua regular, a diferença é que o intervalo PR está um pouquinho maior, que tem aí o tracinho vermelho mostrando que ele está um pouquinho maior. O BAV de segundo grau, MOBITS 1, a gente consegue ver que existe uma diferença entre o intervalo PR, ele vai alargando até a gente encontrar uma P bloqueada, ou seja, uma ondinha pequenininha, que é a onda P, sem QRS. O BAV de segundo grau, que eu falei para vocês que é o 2:1, que ele é um pouquinho mais grave, porque depois de uma P conduzida tem uma P bloqueada, então acaba que o ritmo fica regular, mas ele fica mais grave porque tem mais P's bloqueadas, né? Quanto mais P's bloqueadas, mais grave é o ritmo, porque o coração não vai bater efetivamente. Então, isso pode gerar síncope, pode gerar hipóxia e muitos outros sintomas, né? A gente consegue ver o BAV avançado, que a gente chama de um BAV mais grave também, porque é quando existem várias P's bloqueadas para ter um QRS. Então, o batimento efetivo do coração demora bastante. O paciente, né? É como se fosse um BAVT quase, né? E o BAVT, que existe uma dissociação entre o átrio e o ventrículo, e o QRS bate regularmente, e o AP também a gente consegue identificar que é regular entre eles, mas não existe uma regularidade entre AP e o QRS. Aqui, para a gente simplificar, é o algoritmo do American Heart, que diz... É uma definição da bradicardia com pulso, que os ritmos de parada vai ser outra aula, né? A gente identifica que a frequência cardíaca foi menor que 50, por aqueles critérios que eu já expliquei para você, de avaliar a frequência cardíaca rapidamente. O paciente que se move, move, né? O paciente deve ser monitorizado, o paciente geralmente está consciente. Se não estiver consciente, ele está com pulso, né? O paciente tem que ser monitorizado, tem que ser colocado oxigênio se necessário, se ele estiver hipoxêmico, querendo uma saturação maior que 92 a 94, e o acesso venoso deve ser prontamente providenciado, né? Depois disso, é importante sempre pedir um eletrocardiograma, se der tempo. Às vezes o paciente está instável, não dá tempo, a gente consegue ver pelo monitor, mas sempre o eletrocardiograma é importante para a gente comparar e ver qual a conduta a ser tomada, até no tempo de decisão de tomar a conduta. E depois disso, depois de monitorizado, visto sinais vitais, pegado veia e visto se é necessário o oxigênio, o paciente tem que ser avaliado se ele está estável ou instável. Se o paciente estiver estável,
a gente tem que só monitorizar, né? Tá monitorizado já, e observar o paciente, porque ele pode instabilizar a qualquer momento. Tanto pela situação, né, que pode se agravar, quanto até pelos sintomas do paciente que podem mudar. Dentro disso, a gente tem que avaliar todas as características de instabilidade, se o paciente tem hipotensão, se ele tem alteração do estado do nível de consciência, se ele desmaiou, né? Se tem algum sinal de choque, hipotensão, por exemplo, algum desconforto precordial típico, né, de dor torácica, ou sinal de hipoxemia, de insuficiência cardíaca aguda, né? Se tiver algum desses sinais de instabilidade, a gente tem que iniciar condutas medicamentosas, né? Você inicia com a atropina, que é uma droga fácil que é feita em bolos, uma droga endovenosa, o paciente já tem uma veia pérvia, você faz de 0,5 mg endovenoso em bolos, você pode repetir essa mesma dose até 6 vezes, né, até 3 mg, e num intervalo de 3 a 5 minutos. Depois disso, a gente tem que avaliar se o paciente respondeu à droga, né? Geralmente, quando ele não responde à atropina, não responde à droga, ele não vai responder às novas drogas que a gente ainda pode fazer. Então, neste momento, você já deve dar preferência a colocar um marcapasso transcutâneo. Então, já pensar em preparar o marcapasso. E enquanto o marcapasso é preparado, você pode repetir a atropina ou fazer a dopamina ou fazer a adrenalina. Essas duas drogas precisam ser diluídas, então tem que pedir para fazer, demora um tempinho, né? O primeiro que ficar pronto já pode fazer, dando preferência, claro, ao marcapasso se a droga já não funcionou. E é sempre importante a gente pensar nas causas reversíveis das bradiarritmias, como eu falei. Há algumas causas como o uso de drogas. Na hora que a gente está conversando com o paciente, se o paciente estiver consciente, a gente já consegue definir se ele usou alguma droga cronotrópica, que a gente pode pensar em fazer ou o antídoto, ou até pensar em aguardar um momento, né, antes de colocar um marcapasso, por exemplo, porque é reversível, ou até outras causas que a gente consegue ver quando a gente vê os sinais vitais do paciente, que seria hipotermia, pensar nos 5Hs e nos 5Ts, que podem ser causa, né? E depois disso, para a gente resumir, o mais importante seria identificar a bradiarritmia instável, né? A estável seria a gente monitorizar mesmo, descobrir que ela tem uma bradicardia e ficar observando se por acaso evoluir com a instabilidade. Se a gente já identifica que tem algum grau de instabilidade, buscar e tratar as causas reversíveis, como eu disse. Depois disso, se você vê que não existe uma causa reversível, então o paciente está instável e a gente precisa tomar a conduta o mais rápido possível, você já começa a atropina, fazendo a dose de 0,5 mg EV. E se a atropina já não funcionar, a gente pensar nas 3 possibilidades. No ACLS a gente já consegue pensar ou o marcapasso transcutâneo, ou a dopamina ou a adrenalina. A dose que a gente dilui de dopamina é 5 ampolas em 200 ml, no soro glicosado ou no soro fisiológico, e a adrenalina dilui 10 ampolas em 90 ml. Então, durante essa diluição, se por acaso o marcapasso não estiver pronto, você pode escolher fazer uma delas ou repetir a atropina. Eu vou falar um pouquinho agora de como instalar o marcapasso transcutâneo, né? Que a gente tem bastante dúvida, mas que não tem muito segredo. E depois que eu falar o passo a passo da instalação, eu vou passar um vídeo para facilitar pra gente, né? Inicialmente, a gente tem que, quando a gente for decidir instalar o marcapasso, né, depois que a gente fez a atropina e não funcionou e a gente já está pensando que o paciente, né, está instável, a gente tem que primeiro pensar que pode dar errado. E dar errado seria entubar o paciente, né? O paciente pode tanto evoluir com rebaixamento do nível de consciência ou uma instabilidade que pode demorar um pouquinho e a gente precisar entubar para proteção de via aérea, tanto quando a gente for fazer sedação no procedimento, o paciente pode rebaixar. Então, o material de ventilação tem que estar sempre preparado antes de a gente começar a instalação e conferido, né? E o acesso às vias aéreas também, a gente tem que ter um acesso facilitado, porque durante o procedimento vai ser uma coisa mais rápida. E até deixar as medicações de reanimação
prontas ou aspiradas, né? Já orientar e procurar o eletrodo do marca-passo externo, né? Que a gente geralmente vai estar conectado às pás da desfibrilação. A gente tem que desconectar e colocar as pás que são coladas, adesivas. Depois disso, a gente tem que comunicar ao paciente sobre o procedimento, até avaliar se o paciente tem condições de suportar o procedimento, que existem alguns casos que o paciente está instável e ele fica agitado, se for idoso, por exemplo, ele vai ter que ser contido. Então, às vezes, nem vai adiantar você tentar colocar o marca-passo, porque ele nem vai ficar com o marca-passo, né? Então, além disso, comunicar ao paciente como será o procedimento, explicar tudo para ele, que ele pode sentir dor e que será feito medicação para minimizar a dor e que tudo que ele sentir é para avisar, né? Posicionar os eletrodos, como eu falei, a gente tem que tirar o plugzinho das pás e conectar o eletrodo adesivo. O posicionamento é transcutâneo, né? A gente coloca por cima, cola na pele do paciente. A posição mais comum é essa anterolateral, que a gente coloca a pá positiva na linha hemiclavicular à direita e a pá negativa no ictus do paciente, que a corrente vai passar pelo coração. A outra forma seria em casos que o paciente tem marca-passo, por exemplo, que a gente tem que evitar colocar por cima do marca-passo para não estragar, e a gente coloca na posição posterior, né? Ou até quando o paciente tem alguma lesão naquele local, né? A gente coloca do lado esquerdo, uma anterior e outra posterior, logo atrás, à esquerda da coluna vertebral. Depois disso, a gente tem que fazer a sedação e analgesia do paciente, que é muito importante porque o procedimento é doloroso. Normalmente a gente faz em pacientes conscientes, né? A gente faz o Dormonide, que é de 1 mg por ml, faz de 1 a 5 mg, pode ir fazendo aos pouquinhos até o paciente ficar um pouquinho sonolento, para evitar que ele até rebaixe o nível de consciência e necessidade de intubação. E o Fentanil, que a gente dilui 2 ml para 8 e faz aos pouquinhos também, de 2 em 2 ml, infundidos lentamente para evitar esse problema. Depois, para manter o marca-passo, a gente pode pensar até que o paciente vai precisar de um especialista ou precisar ser transportado. Esse tempo, as drogas podem perder o efeito. Então, para evitar fazer de novo uma dose de ataque e o paciente rebaixar, a gente pode manter com analgésico, com diazepam, né? Para até o paciente suportar até chegar no local para avaliar o marca-passo definitivo ou transvenoso, né? Depois disso a gente liga o marca-passo, ele vai estar na função monitor, que é a função que a gente está monitorizando o paciente, e depois você coloca na função de estimulação, que é o do marca-passo, e vai começar a fazer a regulação dele, né? Considerando que ele já está na função de estimulação, a gente consegue ver ele monitorizado, vai ter o ritmo do paciente no monitor e a gente consegue ver o escape do paciente, se ele vai estar com a frequência, quanto que vai estar a frequência dele, geralmente 30, 40, né? Vai estar abaixo de 50. A gente consegue regular a frequência que a gente quer que o marca-passo funcione. Normalmente a gente tem duas formas de regular. A gente coloca ou uma frequência fixa de 70, por exemplo, que é uma frequência que você já escolhe para o paciente já ficar estável, ou até coloca uma frequência um pouquinho, 10 acima do escape do paciente, que aí não inibe completamente o escape do paciente, até se o paciente fizer uma frequência maior e sair daquela situação, a gente consegue manter o escape do paciente sem estar o marca-passo ligado, né? Depois disso a gente titula corrente, que a gente consegue ver, só tem dois botõezinhos, né? Um da frequência e o outro da corrente. A gente escolhe a frequência do paciente de 70, por exemplo, e depois escolhe a energia. A energia a gente vai aumentando aos pouquinhos até a gente conseguir a captura do marca-passo. Começa com 20, né? E vai até 200. E o ideal é a gente manter uma energia mínima possível, que o paciente fique estável e que ele fique sem dor, né? Quanto maior a energia, o paciente vai sentir mais dor. Então, a gente aumenta até ter a captura, que eu vou mostrar uma foto para vocês, que vai ter um alargamento do QRS, o QRS vai mudar, e deixa 10 a 20% a mais daquela energia para segurança, né?
até para o transporte do paciente, para ele não perder a captura. Depois disso, a gente pode ajustar o modo. De maneira geral, a gente pode deixar no modo fixo, que é o modo assíncrono, que a gente escolhe a frequência e deixa o marca-passo ligado o tempo inteiro. E existe uma outra forma de ajustar, é o marca-passo sob demanda, que a gente deixa, em caso que o paciente está estável, a gente deixa ele lá, se precisar, ele vai entrar, entendeu? A gente coloca ele nesse modo, que por exemplo, a gente ajusta uma frequência cardíaca, por exemplo, de 60. Se o paciente fizer uma frequência menor que 60, o marca-passo entra. Se por acaso o paciente sair dessa frequência, sair da bradiarritmia, fizer uma frequência acima de 60, aí o paciente, o marca-passo como se desligasse. Então fica sob demanda e a gente consegue ter uma segurança, mas às vezes até é melhor deixar em modo fixo, né? Porque a gente não vai conseguir ficar avaliando o ritmo do paciente o tempo inteiro, né? Aqui mostrando na tela, o paciente foi colocado em modo fixo, que é o assíncrono, né? Foi definido uma frequência cardíaca de 70 e iniciou lá com uma energia de 20, foi aumentando para 30, aumentou para 40. E existe uma captura, que é a espícula do marca-passo, que é essa linhazinha, e depois o QRS. E existem espículas sem QRS, né? Então não capturou. Existem batimentos que a gente não pegou. Aí você aumenta a energia para 50, por exemplo. Existem espículas com QRS, ainda existe espícula sem QRS. Ainda não está capturando totalmente. E quando você colocou uma energia, por exemplo, de 80 mA, toda espícula tem um QRS. Você viu que o QRS mudou um pouquinho, ele ficou um pouquinho alargado, e isso é normal. Depois disso, que você viu que na energia de 80, e toda espícula tem um QRS, está tendo captura. Existe a captura elétrica, né? Então você aumenta um pouquinho a energia, de 10 a 20%, aumenta para 90%, no máximo 100%, por segurança mesmo. Depois disso você vai conferir se o marca-passo tá certo. Depois de fazer a captura elétrica, a gente tem que conferir se o paciente tem pulso. E se o pulso está condizente com a captura elétrica do monitor. E se o pulso tiver, por exemplo, se ajustou para 70 e o pulso tiver 70 também, então tá ótimo. Se por acaso o pulso não tiver condizente, tiver um pouquinho menor, a gente pode aumentar um pouquinho a energia, que aí você vai ter a captura elétrica e a mecânica. Agora a gente vai passar um vídeo para melhor compreensão de vocês. No atendimento de pacientes com bradicardias instáveis, é importante que se identifique algum sinal de estabilidade claro e objetivo, utilizando os 5 Ds, que são dor torácica, dispneia, diminuição do nível de consciência, desmaio e diminuição da pressão arterial. Quando um desses sinais está presente, o algoritmo novo do ACLS indica a utilização de atropina, seguido por dopamina, adrenalina e o marca-passo transcutâneo. É justamente o uso do marca-passo transcutâneo que gera muitas dúvidas e que nós vamos tentar esclarecer e aprimorar um pouco melhor com vocês agora. Para a utilização do marca-passo transcutâneo, é importante que se obtenham as pás para colocação no tórax do paciente. Geralmente essas pás se encontram no carrinho de parada cardiorrespiratória e são pás como essas, que estão sendo apresentadas nesse momento. Essas pás devem ser colocadas sobre o tórax do paciente da mesma forma e na mesma posição que se aplicam as pás do desfibrilador. Ou seja, após retirar a parte adesiva da pá, ela deve ser colocada em região infraclavicular à direita e sempre para external, e a outra pá sempre em região de ápice do ventrículo. Também existe a possibilidade de colocação anteroposterior e até mesmo em linha axilar média. Após colocação da pá na posição correta, ela deve ser conectada ao desfibrilador. Para a conexão da pá, é necessário que se desconecte a pá do desfibrilador e no mesmo local se conecte a pá do marca-passo. Uma vez colocada, se avisa o doente sobre o procedimento. Seu João, nesse momento, o senhor está com ritmo bradicárdico intenso, está tendo sintomas por isso, nós vamos iniciar a estimulação de um marca-passo. Isso pode gerar algum desconforto e, portanto, sempre é feita alguma forma de analgesia leve, mas para que o seu doente fique confortável, seja com morfina, seja com fentanil, qualquer outra droga que você tiver à disposição e saiba utilizá-la. Iniciando a estimulação, sempre
O marca-passo ele aparece o ritmo que o doente tem no monitor e todo o aparelho desfibrilador possui todos os comandos de marca-passo transcutâneo no mesmo local. Esses comandos devem ser seguidos sempre numa mesma ordem para que seu ajuste seja correto e para que a estimulação seja efetiva. Então, nesse momento está ligado o marca-passo e seus comandos aparecem na tela, dizendo que ele está parado, que ele está em modo de demanda, 70 pulsos por minuto e 80 mA. Seguindo a ordem, eu sempre regulo a frequência que eu quero de estimulação, então se são 60, 50, 70, 80 ou mais batimentos, nesse caso eu vou deixar em 70 batimentos, que é o que se usa de rotina, 60, 70. E nesse outro botão logo abaixo se regula o modo de estimulação, se eu quero que ele estimule sob demanda ou se eu quero que ele estimule fixo. Em pacientes com bradicardia intensa, em que não tem ritmo próprio, de rotina optamos pela estimulação em modo fixo. Ela é mais segura e ela não observa interferências do tórax do paciente. Em seguida, eu inicio a estimulação, sempre na amperagem mais baixa possível. No caso, eu iniciei a estimulação com 20 mA, o que observamos são algumas espículas, mas sem QRS efetivo após, o que me mostra que eu não estou tendo captura elétrica. Portanto, seguindo a ordem como último botão, eu aumento a saída do paciente, que é a estimulação em amperagem, e a carga que o aparelho efetivamente está realizando. Subo para 30, continuo sem estimulação. Subo para 40 e mantenho sem estimulação adequada, sem captura, sem um QRS formado após a espícula. Subo para 50 e ainda não tenho estimulação. Com 60 isso se repete. Com 70 a falta de estímulo se mantém e eu chego a 80. Nesse momento, chegando a 80, notamos uma diferença na estimulação elétrica do doente. Reparem que agora todas as espículas geram um QRS após a sua entrada, o que mostra que eu estou realmente e efetivamente gerando uma estimulação cardíaca no doente, uma estimulação ventricular com condução gerada pelo choque que eu estou dando no tórax do doente. Após a captura elétrica adequada no monitor, é necessário que se cheque a captura mecânica. Para tal, sempre se checa o pulso femoral do paciente e se observa se a mesma frequência encontrada no monitor está sendo estabelecida no pulso. Caso a frequência do pulso esteja mais baixa, é necessário que se aumente a amperagem do aparelho para que eu tenha um estímulo maior, um estímulo adequado e que eu tenha a mesma captura do ponto de vista mecânico. Quando tanto a elétrica quanto a mecânica estiverem adequadas, eu elevo mais um pouco a saída e a amperagem do aparelho em 10 a 20% por um motivo de segurança e o seu marca-passo transcutâneo está adequado. Lembro que o marca-passo transcutâneo é algo que incomoda o doente, é algo que pode ter perdas intermitentes e captura e que deve, uma vez instalado, ser prontamente programado o implante do marca-passo transvenoso. Agora eu vou falar um pouquinho de taquiarritmias, que é um pouquinho mais rápido. A gente, lembrando da forma de ver a frequência cardíaca, se a frequência cardíaca estiver maior que 100, a gente pode pensar numa taquiarritmia. A gente divide a taquiarritmia em QRS estreito e largo, né? Dentro das arritmias do QRS estreito, a gente tem a taquicardia sinusal, o flutter atrial, a fibrilação atrial e a taquicardia paroxística supraventricular. E os de QRS largo, tem a taquicardia ventricular, a monomórfica e a polimórfica, a taquicardia supra com aberrância e a fibrilação ventricular, que é um ritmo de parada, né? Que a gente vai ter uma aula sobre isso. Nas abordagens da taquiarritmia, a gente precisa fazer essa diferenciação, a gente vai ver no algoritmo no final, porque na bradiarritmia a gente precisa diferenciar só se é estável ou instável, depois disso a gente toma as condutas. Nas taquiarritmias existem vários tipos, então as condutas são diferentes, então a gente precisa fazer diferenciar mesmo. Quando o QRS é estreito, a gente consegue ver que ele vai ter até 3 quadradinhos, que é 0,12 milissegundos. Existem os com RR regular e o RR irregular. As taquicardias com RR regular é a taque sinusal, taque supra e o flutter. E dentro das taquicardias com RR irregular é a fibrilação atrial e às vezes o flutter atrial também. A taquicardia sinusal, a gente normalmente
A causa não é cardíaca, são causas secundárias, normalmente estados de hipermetabolismo, tipo anemia, febre, sepse ou estresse, e a gente normalmente tem que tratar a causa, senão não precisa tratar a arritmia, né? Lembrando que a taquicardia sinusal ela vai ter onda P e vai ser regular e com QRS estreito, né? Aqui um eletro de uma taquicardia sinusal que a gente consegue perceber, apesar da frequência mais alta, né? A gente consegue perceber que existe onda P precedendo todo o QRS. Ela é positiva em D2, D3 e AVF, negativa em AVR, e a gente consegue ver que a frequência está entre um pouquinho mais que 2 quadradões, né? Então ela está um pouquinho mais que 150 no flutter atrial. Também é uma arritmia, uma taquiarritmia de QRS estreito, é regular, não existe onda P, existe apenas um serrilhado na linha de base, né? Que a gente consegue ver. Parece várias ondas P, mas normalmente tem uma amplitude pequenininha, né? Não chega a ser igual a onda P. E a frequência normalmente é de 150. Até a gente consegue, quando a gente consegue ver que a frequência é ou 150 ou 75, né? A gente já pensa num flutter atrial. Para definir a conduta, a gente precisa definir se é uma taquicardia estável ou instável. Todas elas têm pulso, né? O paciente pode estar consciente também. E se for instável, é cardioversão elétrica com sincronização. Lembrando que aqui tem que ser sempre sincronizada, porque tem QRS, né? E a dose da cardioversão, ela é mais baixa no flutter. A gente começa com 50 e vai até 100. Normalmente ela não responde bem à cardioversão, mas a gente pode tratar também quando o paciente está sintomático, o paciente está estável, a gente faz apenas controle de frequência cardíaca, que pode fazer tanto beta-bloqueador, quanto digitálico, quanto o sedilonide também. Aqui um eletro de um flutter atrial, que a gente consegue ver, esse aqui está bem típico, né, de flutter, que dá para ver na linha de base tem um serrilhadozinho, e a frequência que a gente nem tá com a frequência muito alta, né, isso pode acontecer. E o QRS é estreito e não tem a presença de onda P. Agora a gente vai falar da fibrilação atrial, que também é uma taquiarritmia de QRS estreito. A frequência normalmente é até 150 também. A diferença entre o flutter e a fibrilação atrial é porque é um ritmo irregular. Existe uma tremulação na linha de base e não tem presença de onda P. O tratamento ele é mais complicado porque é claro que se tiver instável, a gente pensar também na cardioversão elétrica com sincronização, né? A dose aqui é um pouquinho mais alta, de 120 a 200 joules, e geralmente a gente vai reverter o ritmo da FA quando a gente pensa numa FA aguda. Pensa num paciente que é jovem, que não tem queixas de instabilização ou de dor, de falta de ar e tudo, que a gente consegue pensar numa FA aguda, e quando a gente não consegue diferenciar se é um ataque arritmia, uma fibrilação atrial aguda, a gente tem que pensar sempre que ela é crônica. E o tratamento normalmente é controle apenas da frequência, pensando numa meta de frequência abaixo de 110, que o paciente fica normalmente assintomático. E esse controle de frequência pode ser feito tanto com diltiazem, quanto com digitálico, quanto apenas com sedilonide. Além disso, depois da gente fazer ou reversão do ritmo ou reversão da frequência, a gente tem que avaliar critérios de anticoagulação para fazer o acompanhamento desse paciente, né? E a gente segue outro protocolo que a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Aqui um eletro de uma fibrilação atrial que a gente consegue perceber, é até um ritmo mais fácil da gente perceber, porque a gente não consegue identificar onda P no eletro, existe só essa tremulação da linha de base, e o ritmo está irregular. A gente consegue perceber que entre dois QRS tem várias distâncias, né? E até como curiosidade, para a gente calcular a frequência da FA, para saber se tá com alta resposta ou uma resposta controlada, né? Que a gente pensa numa meta de até 110
de frequência, a gente, calculando mais rápido, a gente pode pegar D2 longo, contar quantos QRS e multiplicar por 6. Aí a gente consegue ver mais ou menos qual a frequência que tá o eletro, né? A taquicardia paroxística supraventricular também é uma taquiarritmia com QRS estreito, não tem também presença de onda P. Geralmente a frequência é mais alta, acima de 150, pode chegar até 300 de frequência. E às vezes a gente consegue ver uma diferença entre os QRS, até porque às vezes a onda P cai depois do QRS, né? Aí a gente consegue ver essas ondas P retrógradas, né? Em algumas situações. O tratamento, se estiver instável, também é cardioversão elétrica com sincronização, numa dose de 50 a 100 joules. E mesmo se estiver instável, nesse caso, a gente tenta primeiro a medicação, né? A gente faz adenosina, que é uma droga fácil, né? A gente faz direto, depois faz um flush, inicia com uma dose de 6 miligramas e faz um flush. E se o paciente não responder, a gente pode repetir com 12 miligramas. E se por acaso não responder, que a gente tenta a cardioversão, né? Inicialmente, nessa taquiarritmia, a gente pode fazer um estímulo vagal no paciente. Esse estímulo vagal tem várias formas de fazer, né? Tanto comprimindo o seio carotídeo, fazendo força contra uma mão fechada, né? Soltando ar contra a mão fechada. De maneira geral, a gente prefere não fazer compressão do seio carotídeo, mesmo em pacientes jovens, porque tem o risco de o paciente ter alguma placa na carótida e a gente deslocar essa placa e até piorar o estado do paciente, né? Fazer um AVC e tudo. Então, de forma geral, a gente pede para ele fazer a força contra a mão fechada. Mas existem alguns pacientes que até não conseguem fazer, eles não entendem, não conseguem fazer essa força, aí acaba que a gente tem que ir para droga mesmo. Aqui um eletro da taquicardia paroxística, né, supraventricular, que a gente consegue ver que a frequência está bem alta. Aqui tá 150, na verdade, aqui. Pode ser até mais alta que isso. E a gente não consegue ver onda P, né, pela frequência estar tão alta. A gente vai passar um vídeo da manobra vagal modificada, que tem uma taxa de reversão que é até 40%, né? É uma taxa ainda baixa, mas a gente sempre pode tentar e se não funcionar, a gente ainda tem algumas opções, né? Para tentar reverter a taquicardia supraventricular sem uso da medicação. Primeiro o paciente vai soprar uma seringa de 10. A ideia é ele tentar empurrar o êmbolo enquanto ele está soprando por mais ou menos 15 segundos. E aí a gente deita o paciente e eleva os membros na mesma hora. Vamos? Vamos? Pode ir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora a gente vai falar das taquiarritmias com QRS alargado, que vai ter um QRS acima de 0,12 milissegundos. E também se dividem com a frequência com RR regular e o RR irregular. No RR regular existem a TV monomórfica, a taquicardia ventricular monomórfica e a ataque supra com aberrância, né? Que é até difícil a gente diferenciar, mas é uma possibilidade que a gente tem que pensar, porque às vezes ela parece uma TV monomórfica e a gente consegue fazer adenosina e reverter, que até ele considera no SLS. E a RR com a RR irregular é a taquicardia ventricular polimórfica, que tem o tipo da torsade de Poix, e a fibrilação ventricular, que é o ritmo de parada, que a gente vai falar em outra aula, né? Falando de cada uma, a taquicardia ventricular monomórfica, ela é mais fácil de ser identificada, tem o QRS alargado, né? O RR é regular e as ondas P a gente não consegue visualizar pela frequência ser mais alta mesmo, e esse ritmo
ele tem que ser tomado a conduta mais rápido, porque ele tem alta taxa de degeneração para PCR, para FV. Então, se o paciente estiver instável, a gente vai fazer a cardioversão elétrica com sincronização, porque a gente consegue identificar um QRS com uma dose de 100 joules. E se o paciente estiver estável, a gente consegue até tentar drogas. Se não reverter, a gente pode deixar a droga correndo 24 horas e cardioverter também. A droga de escolha é a amiodarona. A gente dilui 150 miligramas em 10 minutos, para correr em 10 minutos. Lembrando que a amiodarona a gente nunca faz em bolos, a gente só faz em bolos em parada, né? Então, a gente tem que correr ela mais lenta mesmo. E depois deixá-la correndo 24 horas, né? Aqui um eletro com uma TV monomórfica, que a gente consegue identificar um RR regular e um QRS bem alargado, né? Na TV polimórfica é um QRS alargado também, a gente consegue ver várias morfologias de QRS. O RR geralmente é irregular, a gente não consegue ver onda P, e a gente tem que tratar sempre como um ritmo instável, né? Não existe TV polimórfica estável. Então, sempre desfibrilar, que a gente não vai conseguir cardioverter sincronizado, porque a gente não vai conseguir identificar um QRS específico, né? Cada um de um jeito. Aí a gente vai fazer a desfibrilação com 200 joules. Além disso, tem um tipo de TV polimórfica, que é torsada EPOA, que tem uma característica específica, que ela vai aumentando o QRS e diminuindo, fazendo essa configuração do eletro aí. E também vai ser, se tiver instável, né, vai estar instável, a gente vai desfibrilar e a gente pode também abrir mão do sulfato de magnésio, né, que geralmente a desfibrilação não vai reverter a taquiarritmia e o sulfato de magnésio vai. A gente dilui de 1 a 2 gramas, fazendo o ataque, né, e deixando a dose de manutenção de 0,5 gramas por hora. Aqui um eletro de uma TV polimórfica, dá pra ver que às vezes a gente até pode confundir com um FV. A diferença é que nesse caso aqui provavelmente o paciente tem pulso. Ele vai estar instável, mas ele tem pulso, né? Que a FV é sempre ritmo de parada. E a FV, que é o último ritmo, que é um ritmo anárquico, QRS largo, várias morfologias também, e a conduta é a desfibrilação. Vou resumir agora as condutas da taquicardia com pulso, que no algoritmo do ACLS, que em geral o paciente já está monitorizado, já foi avaliado se o paciente precisa de oxigênio, se tiver hipoxêmico, e a veia pérvia, né? Depois disso a gente tem que avaliar se o paciente tem algum grau de instabilidade, algum critério. Se tiver algum grau de instabilidade, a gente vai partir para a cardioversão elétrica com sincronização, dependendo da arritmia, né? Que a gente já falou de cada uma. Se não tiver sinal de instabilização, a gente já pediu um eletro, né? E já conseguiu avaliar se o QRS vai ser alargado ou estreito. Se por acaso o QRS for alargado, a gente tem que avaliar se ele tem um RR regular ou irregular, assim como no estreito, né? Se o RR for irregular, a gente tem que pensar numa taquicardia ventricular polimórfica e vai fazer a desfibrilação, né? Que a gente não vai conseguir sincronizar. E o paciente vai estar instável mesmo. E no RR regular, que vai ser a TV monomórfica, a gente vai, como o paciente vai estar estável, vai fazer a amiodarona, diluir 150 para correr em 10 minutos e já preparar para fazer em 24 horas. Enquanto isso, se o paciente não respondeu, você pode fazer também a lidocaína de 1 a 1,5 miligramas por quilo. No caso do QRS estreito, a gente também vai avaliar se o RR é regular ou irregular. Se for regular, a gente pensar em taquicardia supraventricular e pensar em fazer manobra vagal, né? Se não responder, a gente pensa na adenosina, fazer 6 miligramas em bolos e repetir a adenosina até mais uma vez com 12 miligramas. Se por acaso não reverter, a gente pode pensar numa outra arritmia também associada e pode fazer controle apenas de frequência cardíaca com verapamil, até beta-bloqueador e o diltiazem. No RR irregular, a gente pensar em FA ou flutter, principalmente a FA, e vai ter um algoritmo específico da FA que a gente já comentou.